Nós estamos estudando as parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrita aqui no livro de Mateus, tá bom? Então eu peço que você nos acompanhe agora na leitura do texto. Eu estou em Mateus capítulo 24. Eu peço que você abra aí o seu texto sagrado. Será colocado aqui também nos comentários a referência bíblica, tá bom? Mateus capítulo 24, eu leio a partir do verso 32 do Evangelho segundo Mateus, o verso 32 e o capítulo é 24. Marisa está dizendo que a Ruth também está lá com ela, né? Então, um abraço às nossas missionárias lá de Bauru. Marisa e Ruth cultuando com a gente também. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Somos nós, né? Então, Mateus capítulo 24, hoje nós falaremos a respeito da parábola da figueira, quando Jesus vai nos exortar sobre a vigilância. Diz assim o texto sagrado, palavras do próprio Senhor Jesus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passarás esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão tão somente o Pai. Somente o Pai sabe. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro ficará. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez queremos aprender lições preciosas por meio dessa parábola. Por isso, Pai, pedimos e rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Gente bonita, nós vamos hoje pensar e refletir sobre a parábola da figueira. Essa é uma das parábolas que Jesus profere com a temática da escatologia, ou seja, falando a respeito do final dos tempos, ou seja, apontando para aquilo que acontecerá quando ele voltar para buscar a sua igreja, também chamado de segunda vinda do Messias, a segunda vez quando o Senhor Jesus voltará visivelmente aqui na terra e haverá então a consumação dos séculos. Então esse é o pano de fundo dessa parábola que o Senhor Jesus conta para nós. E essa parábola está dentro do sermão profético de Jesus, que começara aqui no capítulo 24, que vai se estender no capítulo de número 25. E a ênfase desses 2 capítulos é descrever como será o final dos tempos, quais são os sinais de que nós estamos no final do tempo, nos finais do tempo, né? Naquele período histórico onde nós veremos os sinais e vendo os sinais, tomando consciência desses sinais, teremos então a vinda do Messias, e também nós temos
dentro desse pano de fundo, o princípio das dores, quando o Senhor Jesus nos adverte, nos fala, nos orienta, tudo aquilo que vai acontecer como princípio das dores, ou seja, aquilo que vai acontecer, que vai mostrar ou apontar que o final do tempo está chegando. Então, nós chamamos esse período, nas expressões de Jesus, como princípio das dores, quando ele vai falar das guerras, das pestes, quando ele vai falar do amor se esfriando, quando ele vai falar desses conflitos, da perseguição contra a igreja, e ele fala, vede, esse é o princípio das dores, o início desse momento difícil de tribulação antes da chegada do Messias. Ele vai falar, inclusive, da grande tribulação no capítulo 24 e também 25, esse momento turbulento antes da chegada de Jesus, antes da chegada do Messias para a redenção final, e também o texto vai falar para nós, em seu contexto maior, a respeito da vinda do Filho do Homem. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que a partir do verso 29 até o verso 31, ou seja, o texto que antecede esse texto que lemos, da parábola da figueira, Jesus estava falando basicamente a respeito da sua vinda, dizendo que os anjos tocarão a trombeta, que haverá um grande clangor de trombeta tocada pelos anjos, e assim ele virá para reunir os seus escolhidos. O sol escurecerá, a lua também escurecerá, e Jesus virá para buscar a sua igreja. Então Jesus vai falar para nós aqui dos sinais da sua vida, da sua vinda, usando a metáfora da figueira e também usando um evento histórico sobre a vida de Noé para falar para nós e fazer uma comparação. Eu achei muito incrível a forma como Jesus usou para falar para nós a respeito da sua segunda vinda, mas também para falar de alguns eventos históricos que aconteceriam naquela geração. Isso é magnífico, somente Jesus, o mestre, como ele, um rabino por excelência, poderia nos ensinar com tamanha profundidade a respeito do reino dos céus. Ele está falando e usando a figura da figueira, mas também ele vai usar um evento histórico, que é o dilúvio de Noé, para falar a respeito da vigilância. Então, basicamente, as duas histórias, tanto a parábola que ele conta a respeito da figueira, como a própria parábola que ele usa um evento histórico, e essas duas histórias, na realidade, se fundem para falar para nós a respeito da vigilância. Jesus quer aqui mostrar com clareza que nós precisamos ter discernimento para entender os sinais do tempo, discernimento para entender os sinais que o próprio Deus está nos dando de que o tempo derradeiro da segunda vinda de Jesus está chegando, e assim nós precisaremos aprender a vigilância da nossa parte, porque na realidade o texto diz claramente em vários momentos que nós não sabemos o dia em que vem o nosso Senhor. Então, se nós não sabemos, nós precisamos de vigilância, nós precisamos ter o nosso coração completamente atento à segunda vinda de Jesus, porque afinal de contas nós não sabemos o dia e nem a hora. Então a parábola também vai nos ensinar a viver em conformidade com as promessas de Deus, crendo que Jesus vem buscar a sua igreja. Por quê? Porque muitas pessoas hoje não creem mais, descreem dessa promessa ou de tantas outras promessas que o Senhor Jesus fez, mas nós precisamos reaquecer o nosso coração com as promessas de Deus, sabendo que Ele cumprirá todas as suas promessas. A lição que nós tiramos dessa parábola é da vigilância que nos leva a uma prontidão para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, nós vamos ter uma vida que agrada a Deus em conformidade com os seus propósitos e atentos às suas promessas. Ou seja, até Jesus voltar, até que Ele venha, qual que é a nossa missão? A nossa missão é nutrir no nosso coração uma devoção que agrada a Deus, ter uma vida, um padrão de santidade que agrada ao Senhor, e nessa busca pela santidade ir trabalhando elementos do nosso coração, a fim de que nós estejamos preparados
para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa forma, nós estaremos em vigilância, tá bom? Então, eu dividi o texto em duas partes. Eu quero passar aos irmãos a primeira parte, que é a figura da figueira e os seus sinais, e depois Noé e os seus sinais. Mas, em primeiro lugar, eu queria trabalhar com vocês a partir do versículo 32, onde Jesus fala a figura da figueira, ele usa a figura da figueira e os seus sinais. Já no versículo 32, nós temos Jesus chamando os seus discípulos, falando o seguinte: aprendei. E é muito interessante isso, porque Jesus quer ensinar por meio de parábolas. É muito triste saber que pessoas desprezam as parábolas ou pensam que elas não são importantes. Se elas não fossem importantes, Deus não colocaria essas parábolas no livro sagrado a fim de que nós tivéssemos esse engajamento ou essa proposta de aprender mais com as parábolas que o Senhor Jesus nos ensinou. Você que está nos acompanhando, você sabe, você tem visto, nós já aprendemos lições preciosas a respeito do reino de Deus, acerca das coisas que vão acontecer, das coisas que já estão acontecendo, do avanço do reino dos céus por meio das parábolas, e dessa forma nós temos esse entendimento. Então Jesus chama: aprendei, pois, a parábola da figueira. E aí nós temos essa imagem muito interessante, porque no Antigo Testamento a figueira é um símbolo do povo de Israel, e basicamente Jesus já havia usado aqui no Evangelho de Mateus, lá no Evangelho no capítulo 21, a imagem da figueira, e a figueira não estava com frutos. Ela tinha folhas, ela tinha uma aparência saudável, mas ela não tinha frutos. E é claro que Jesus estava falando a respeito de Israel, do povo de Deus, que demonstrava certa vida ou certa disposição, mas que não tinha fruto. Basicamente, Jesus está fazendo uma crítica à figueira, que deveria ter frutos deliciosos, mas que ela só tem aparência de vivacidade. Ela se demonstra viva, mas na realidade ela não consegue produzir aquilo que Deus espera dela. Então, basicamente, Jesus vai usar essa imagem. Mas é interessante também que as figueiras no Oriente, elas eram diferentes das demais árvores. Por exemplo, no outono, elas perdiam as suas folhas, e aí no inverno elas começam a brotar. E aí Jesus vai falar para nós que o brotar da figueira após o seu estado seco do inverno vai simbolizar novos frutos. Então, basicamente, essas características da figueira, olha que interessante. Os ramos e as folhas sinalizam a chegada do verão, sinalizam que haverá frutos deliciosos. E Jesus fala nesse momento que os ramos da figueira estão se renovando, e estão se renovando também as folhas. Então, os ramos estão se renovando, as folhas estão brotando, e isso significa que haverá muito fruto, haverá figos preciosos. Então, olha o que Jesus diz para nós no verso 32. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, basicamente, Jesus está falando o seguinte: vocês devem observar as folhas da figueira e ver que as folhas estão novas, que já há brotos que vão gerar frutos, e dessa forma vocês podem visualizar que o verão está chegando. Na realidade, as folhas e os ramos sinalizam, apontam para a chegada do verão. Da mesma forma que muitas coisas acontecem no mundo apontando para a vinda de Jesus, a segunda vinda do Messias, e outras coisas que Jesus mesmo estava profetizando aqui, que aconteceria com o povo de Deus. Por exemplo, todo o contexto, Jesus estava falando da destruição do templo. Jesus falou no início do capítulo 24, quando ele estava no templo, né? Pedra sobre pedra não ficará, vai ruir. Jesus estava falando a respeito do templo, e inclusive isso causou uma indignação. Jesus estava falando e profetizando a respeito da destruição de Jerusalém, que no ano de número 70 da era cristã foi incendiada e foi
destruída, e o princípio da grande tribulação, e aí com apelo escatológico, já falando a respeito do futuro. Então, olha que interessante. Jesus está falando de algumas coisas que vão acontecer naquele momento, mas Jesus também está apontando para o futuro. Então, Jesus está falando o seguinte: da mesma maneira que vocês têm muita habilidade para visualizar uma figueira e ver que essa figueira está se renovando as folhas, está renovando os seus brotos, apontando para o futuro, mostrando que está chegando o verão, eu quero dizer para vocês que os sinais estão à porta, que os sinais do reino estão aí, visíveis a olhos nus. Então, qualquer pessoa pode ter esse entendimento, basta ter uma vida equilibrada, uma vida espiritual, e certamente terá todo entendimento daquilo que Deus está fazendo no mundo e como Deus está ajustando todas as coisas. Então, Jesus está falando para eles: olha, vocês sabem visualizar os sinais da figueira, mas vocês não sabem visualizar os sinais dos tempos. Então, nós precisamos de discernimento espiritual para viver nessa vida e ficar atentos aos sinais dos tempos. E aí nós entramos no verso 33, quando Jesus fala assim: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Ou seja, da mesma forma que vocês visualizam a renovação da figueira e sabem que o verão está chegando, quando essas coisas do reino estiverem acontecendo, vocês devem saber que o reino está chegando e que o tempo está às portas. E aqui Jesus faz uma aplicação muito interessante: assim também vós. Ou seja, Jesus nos convida a aprender a fazer uma leitura correta do nosso tempo, uma leitura correta das promessas de Deus, a ter discernimento daquilo que está acontecendo à nossa volta. Haja vista o tempo em que nós vivemos, por exemplo, deveria provocar em nós reflexões, deveríamos fazer análises de tudo aquilo que está acontecendo à luz das Escrituras, ou seja, ter discernimento espiritual daquilo que está acontecendo. Quais são os sinais que Deus está dando a nós? Quais os apontamentos de Deus para o nosso tempo? E aí nós entramos no versículo 34, quando Jesus fala que nós estamos nesse tempo e que essas coisas estão chegando até nós. E aí ele fala o seguinte: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. E basicamente nós precisamos ter o entendimento aqui. Jesus está falando da destruição do templo, Jesus está falando da sua ressurreição, da sua morte na cruz, da sua ressurreição e também da destruição de Jerusalém. E aí ele fala o seguinte: olha, vocês que estão ouvindo a minha voz aqui, estão atentos a essas questões, eu quero dizer para vocês que isso tudo vai acontecer nessa geração. Vocês verão isso tudo acontecendo. Alertando aqueles nossos irmãos a ficarem completamente antenados naquilo que Deus estava fazendo. E aí no verso 35, Jesus faz uma proposta dizendo para eles basicamente assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E aí Jesus chama a atenção deles para que eles compreendam, creiam na palavra ou nas palavras do Senhor Jesus. Então vai passar o céu e a terra, mas as palavras de Jesus não passarão. E aí nós podemos ter certeza de que tudo aquilo que ele está falando é verdade, é verídico e que de fato acontecerá. Como de fato aconteceu. O templo foi destruído, Jerusalém foi também destruída e ele mesmo foi morto, foi crucificado, mas ressurgiu ao terceiro dia. O que nós aprendemos com essa ilustração da figueira e dos seus ramos? Que quando nós estivermos diante dos sinais dos tempos, precisamos preparar o nosso coração para a segunda vinda do Senhor Jesus e preparar também a nossa própria existência, a fim de que nós vamos ter o encontro com o nosso Senhor. Isso deveria trazer a nós
esse sentimento de vigilância, de prontidão e de preparo para a segunda vinda do nosso Senhor. A segunda lição é o seguinte: tudo aquilo que Jesus prometeu, ele vai cumprir. E nós precisamos acreditar nas suas promessas. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra dele, a promessa dele, não passará. E aí nós podemos ter a convicção de que o perdão dele não passará, a graça dele não passará, a misericórdia dele não passará, tudo aquilo que ele nos ensinou não passará. Que maravilha, que bênção. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor permanece para sempre. As promessas de Jesus vão permanecer. E a grande promessa dele nesse texto é o seguinte: eu voltarei. Eu vou cumprir as minhas promessas. Quando você olhar a figueira e contemplar os ramos novos, você vai saber que está chegando o verão. E quando você olhar os sinais dos tempos na história, você vai ver que eu estou voltando. Tudo o que está acontecendo está dentro do plano de Deus. Nada fugiu da vontade de Deus. Deus continua soberano. E nós precisamos ficar atentos aos sinais. Segundo lugar, a figura de Noé e os seus sinais, a partir do versículo 36. E aí Jesus, na realidade, recupera a ideia da soberania de Deus, como eu estava falando, e ele fala que naquele dia, sobre aquele dia, melhor dizendo, sobre o dia da sua vinda, ninguém sabe. Ele diz isso no verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. E é interessante porque, desde quando eu me conheço por gente, eu tenho ouvido muitos relatos e pessoas fazendo projeções, fazendo calendários da vinda de Jesus. Eu me lembro da grande preocupação quando estava se aproximando ali o ano 2000, tinha aquele ditado que 2000 não... que 1000 passou e 2000 não passarás. Havia projeções de alguns irmãos que pensavam muito nessa questão escatológica, faziam calendários, davam datas da previsão da chegada de Jesus, da vinda de Jesus, quando haveria a consumação dos séculos. E aí vem Jesus e deixa claro na sua palavra o seguinte: ninguém sabe a hora, sabe o dia, não está previsto em nenhum calendário. Nem os anjos do céu sabem o dia, nem o Filho de Deus, ele mesmo, o Filho do homem, sabe o dia. Somente um sabe o dia, somente o Pai. E aqui nós podemos contemplar que Jesus mostra para nós a soberania do seu Pai. Ele fala o seguinte: somente o Pai sabe o dia, somente o Pai sabe o dia que Jesus vai voltar. Somente o Pai sabe o dia em que nós estaremos diante dele. Somente o Pai sabe o dia em que os anjos tocarão a trombeta e a igreja subirá. Somente o Pai sabe. O que nós precisamos saber é que ele vem. E se ele vem, precisamos ter a vigilância, porque basicamente a vigilância vai abandonar do nosso coração a displicência, a negligência. E nós precisamos fazer esse desapego, abandono da displicência. Quantos irmãos e irmãs displicentes que não creem mais na vinda de Jesus, que não gostam que a gente fala da vinda de Jesus. Mas na realidade o texto está mostrando para nós o exemplo de Noé. E na vida de Noé foi assim. É interessante que aquilo que Jesus falou a respeito do templo aconteceu. Aquilo que Jesus falou a respeito da ressurreição aconteceu. Aquilo que Jesus falou a respeito de Jerusalém aconteceu. E aquilo que ele está falando sobre a vida do Filho do Homem acontecerá. E ele usa, inclusive, um momento histórico do povo de Deus. Ele vai falar a respeito de Noé, e eu estou aí no versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé,
também será a vinda do Filho do Homem. Da mesma forma como foi nos dias de Noé, assim também será com a vinda do Filho do Homem. Ou seja, enquanto as pessoas zombavam de Noé, enquanto as pessoas desacreditavam de Noé, o dilúvio chegou. Da mesma maneira que nós pregamos a respeito da vinda de Jesus e as pessoas não dão ouvidos para nós, mas um dia, a semelhança do tempo de Noé, houve o dilúvio e as pessoas ficaram perplexas e não puderam adentrar a arca. E nós estamos também, da mesma maneira, falando, anunciando, apregoando o evangelho, o reino de Deus, mas as pessoas não estão levando em consideração. Mas chegou o dia do dilúvio e elas ficaram sem saber o que fazer. As águas confirmaram as promessas de Deus. Houve dilúvio, as águas caíram, as águas subiram. Chegou o dilúvio e as pessoas ficaram perplexas, estavam desprevenidas. Mas a família de Noé, que creu na promessa de Deus, que creu na palavra de Deus, a família de Noé estava protegida da justiça de Deus. E isso também serve de exemplo para nós na segunda vinda de Jesus. Nós precisamos crer, nós precisamos anunciar. E aí você pode falar para mim, mas vão zombar, deixem zombar. Também zombaram de Noé. O apóstolo Pedro chega a dizer que Noé foi considerado o pregador da justiça. Ele pregava, ele anunciava. E as pessoas o achavam louco, desvairado, até um dia em que começou a chuva, até um dia em que o dilúvio chegou, até um dia em que Deus cumpriu a sua promessa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: da mesma maneira que Deus prometeu o dilúvio e cumpriu, Deus está prometendo que Ele vai buscar a sua igreja por meio da segunda vinda do seu Filho. E nós precisamos crer, queridos irmãos e irmãs. Verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o momento em que Noé entrou na arca. Em outras palavras, a sociedade seguiu o fluxo. As pessoas continuavam fazendo as suas coisas rotineiras, viviam, comiam, bebiam, casavam-se. E Jesus chama a atenção que nos dias de Noé as pessoas continuavam vivendo. Vivendo como? Como se Deus não existisse. Vivendo como? Como se Deus não tivesse estabelecido as suas promessas. Como se Deus não tivesse feito promessas ao povo. E as pessoas davam as costas para Deus no tempo de Noé. E é o que nós temos visto no nosso tempo também. As pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. As pessoas estão vivendo como se não houvesse sinais. Mas Deus está falando para nós, por meio de Jesus, por meio dessa parábola, que nós precisamos de quebrantamento, que nós precisamos de contrição. As pessoas se casavam e se davam casamento, ou seja, davam continuidade aos seus projetos e não levavam o projeto de Deus em consideração. E qual é o projeto de Deus? Restauração de vidas, santidade, vigilância, quebrantamento. Mas houve um dia em que Noé entrou na arca. Houve um dia em que Noé ouviu a voz de Deus e entrou na arca. E aí nós entramos no verso 39 e diz o texto que eles não perceberam. A figura do dilúvio aqui é marcante, irmãos, porque Noé e a sua família entram na arca, mas a sociedade ao seu redor estava tão anestesiada que eles não perceberam. Chegará um dia em que Jesus virá buscar a sua igreja e as pessoas não vão perceber. Só vão perceber quando não forem com o Senhor nas nuvens, como a Bíblia diz. Por quê? Porque eles não estão ouvindo a voz de Deus, eles não querem perceber o que Deus está fazendo. Noé foi sensível à voz de Deus. Noé, nice. E o texto no verso 39 vai dizer para nós que eles não perceberam, senão quando o dilúvio caiu. E tem muita gente que infelizmente só vai perceber que não teve tempo para
pensar nas coisas de Deus, nas coisas da eternidade, no dia em que a trombeta tocar e o Senhor vier nas nuvens buscar a sua igreja. E aí nós chegamos na parte interessante do texto, a partir do verso 40, quando Jesus vai falar do arrebatamento. E Jesus vai falar que haverá uma separação. Me acompanhe o verso 40. Então os dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Terão duas mulheres, verso 41, trabalhando no moinho, uma será tomada e outra ficará. Então o que Jesus está falando para nós é que no dia da segunda vinda haverá separação, o arrebatamento. E aí Jesus conclui no verso 42, falando para nós a respeito da vigilância, concluindo essa parábola, falando assim, portanto, concluindo, o resumo de tudo isso é o seguinte: vigiai. E por que precisamos vigiar, irmãos e irmãs? Porque nós não sabemos o dia em que vem o nosso Senhor. Você sabe? Eu não sei. Nós não sabemos. Segundo a palavra do Senhor Jesus, nem os anjos sabem, nem Ele sabe, somente o Pai. Então, por isso nós precisamos de vigilância, que essa parábola nos ensina. Nos ensina a manter os nossos corações aquecidos com a promessa de Deus, manter o nosso coração quebrantado e contrito, manter um padrão de santidade e ter vigilância, ou manter a vigilância. Não podemos desanimar, não podemos afrouxar, não podemos relaxar, precisamos avançar, precisamos melhorar, precisamos crescer mais, precisamos vigiar mais. Portanto, diria Jesus, vigiem. E aí ele faz uma aplicação no verso 43. Mas considerem isso. Faz uma consideração. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele não vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa? Vamos imaginar essa cena. O pai, sabendo que o ladrão vai chegar, ele vai se proteger. E aí Jesus está falando o seguinte: a segunda vinda do Filho do Homem será como um ladrão. Ele vem sem avisar. E a pergunta é, você está preparado? Você está preparado ou preparada para a segunda vinda de Jesus? No verso 44, Jesus fala assim: por isso ficai também vós apercebidos. Eu fui fazer a lição de casa e essa expressão apercebidos, na realidade é um sinal de alerta. Jesus chama a nossa atenção. Fiquem atentos. Fiquem apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Na hora que você menos esperar, ele voltará. Para aqueles e aquelas que estão preparadas, estão preparados, estão buscando a Deus, estão quebrantando os seus corações, estão buscando a presença do Senhor, esses não temem. Mas aqueles que estão desprezando as promessas de Deus, estão vivendo como se Deus não existisse, que se arrependam. Porque, da mesma maneira que a figueira vai mostrando os seus ramos novos, as suas folhas novas, e nós sabemos que está chegando o verão, nós precisamos ter o discernimento de que Deus está mostrando sinais da vinda do Messias. Cabe a nós ter vigilância, cabe a nós aprender a disciplina da vigilância. Porque uma pessoa que fica em vigilância, ela fica em atenção. E essa atenção nos leva ao compromisso da santidade. Fique atento e mostre, pregue, anuncie que Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão visíveis. Eu diria, só não vê quem não quer. Mas o diabo cegou os olhos de muita gente. E nós precisamos pregar, falar e orar para que Deus tire a venda dos olhos dos incrédulos, a fim de que eles creiam no Senhor Jesus e vivam
para a honra e glória do nosso Deus. Ele prometeu e ele é fiel. Tudo que ele prometeu até hoje, ele cumpriu. E ele vai cumprir essa promessa. Essa parábola nos traz essa advertência. Vigiai, porque nós não sabemos o dia em que vem o nosso Senhor. Fique firme e se prepare. Que Deus abençoe o seu coração.